Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Deus vai falar profundamente conosco, aleluia, no nome vivo e poderoso de Jesus Cristo, de Jesus o Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, pode ficar sentado, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6, 7 e 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6, 7 e 8, eu vim de paletó, irmão, porque estava frio, tá? Não foi para que eu vim de paletó, né, é costume não, só que de repente o negócio aqueceu, né, não ligaram o ar-condicionado hoje, e eu tirei o paletó. Atos capítulo 1, versículo 6, 7 e versículo de número 8, graças a Deus, irmão, nós estamos estudando aí os livros que o pastor Alberto comprou, do Isidoro Massarolo, e Deus tem nos dado várias mensagens, né, novas, várias mensagens novas, né, dentro desse arsenal que nós temos, que o pastor tem adquirido aí para a igreja, e tem sido uma bênção, irmão. Falei para o Nikita, esse livro aqui, 50 mil não vale ele, a mensagem que tem nele, a revelação que tem nele, da onde esse homem tirou isso, é coisa extraordinária. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas a resposta para essa pergunta é a seguinte, essa pergunta desse crivo político aí, desse crivo ultramaterial, é essa aqui, ó. Mas recebereis poder, que há de descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. O mundo conhecido na época aqui, que eles pensavam os confins da terra, era a Espanha. E aonde nasceu essa mensagem de Atos? Essa mensagem de Atos, ela começa a se desenrolar aqui em Mateus, capítulo de número 27. Se você conseguir acompanhar com a sua Bíblia aberta, é bom, porque talvez eu possa errar, né, irmão? E você pode me ajudar, como os crentes de Bereia. Mateus capítulo 27 diz que existia um homem na Bíblia, era um discípulo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos e mais 70. Quantos discípulos Jesus tinha, Vitor? Você que é bom de matemática. Jesus tinha 12 discípulos e mais 70. Quantos discípulos Jesus tinha? 82, não, ele tinha 82. 12 eram os mais próximos e os 70 faziam parte da grande comissão. Entendeu? Então Jesus tinha 82 discípulos, só que 12 eram os mais próximos, eram aqueles que faziam, os 70 eram aqueles que faziam parte da grande comissão, e os 12 eram os discípulos mais próximos, que se tornaram apóstolos. E dentro desses 12 discípulos, uns eram judeus da Judéia, Israel estava dividida entre Judéia e Galileia, e uns era da Galileia, por isso que Jesus é chamado o homem da Galileia. Quando Pedro e Tiago estão de frente da porta dourada, e eles dão uma ordem, porta dourada, porque era a porta central que dava acesso ao templo, e era uma porta toda de ouro. Então, o que os amos faziam, irmão? Em toda a época, sempre existiu 7-1, irmão. Pilantra não é coisa de brasileiro, não, irmão. Já existia desde lá dos dias de Jesus. Os PCDs, os paralíticos, eles não podiam entrar no templo. Quem possuía uma deficiência, uma comorbidade, uma anomalia física, uma deficiência, ele não podia entrar no templo. E tinha os amos que cuidavam, que eram os donos, que cuidavam dessas pessoas que tinham essas deficiências. E o que eles faziam? Eles levavam esses
doentes, enfermos para a porta do templo. Os amos levavam, conduziam e deixavam ele ali na porta do templo, pedindo dinheiro. Então era a ideia de um ofício. Eles estavam presos e acorrentados a senhores, a amos. E aí Pedro e Tiago, né? Ou é Pedro e João? É Pedro e Tiago ou Pedro e João? Me ajuda aí, irmão, já estou com a cabeça, está ruim. Pedro e Tiago ou Pedro e João? Pedro e Tiago ou Pedro e João? Confirma aí para mim, irmão. Não, para mim não, para eu não errar. Estou pedindo para vocês consultar a Bíblia aqui. Eu estou ficando velho. É 44 anos, irmão. Não é 12 não. Não é 18 igual o Gabriel não. É Pedro e Tiago ou Pedro e João? Pedro e Tiago ou Pedro e João? Na porta do templo chamada Formosa. Bora, Vitor. Tu vai pregar para 50 jovens? Vamos lá. Acho que Atos 5, vê aí. Atos 4, Atos 6, vê aí, no início de Atos. Acho que é Pedro e Tiago, né, irmão? Pedro e Tiago. Pedro e Tiago na porta do templo chamada Formosa. Pedro e Tiago. Quando eles chegam na porta do templo, irmãos, e eles encontram o paralítico, a igreja não era uma igreja rica. Só que ali, eles não estavam libertando o paralítico só de uma deficiência, não. Eles estavam libertando o paralítico de uma corrente ideológica, porque ele estava oprimido por senhores e ele não podia entrar no templo. E o que ele disse? Em nome de Jesus o Nazareno. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Nazaré ficava onde? Nazaré ficava onde? Na Galileia, irmãos. Na Galileia. Porque Jesus se criou na Judeia, mas nasceu na Galileia. E Nazaré era o lugar onde Jesus era hiper mega conhecido. Então, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Então Jesus tinha 12 discípulos, e só um desses discípulos era conterrâneo de Jesus, nasceu no lugar onde Jesus nasceu. Esse discípulo de Jesus era um excelente tesoureiro, ele era um excelente obreiro, só que ele tinha uma ganância pessoal. E Isidoro Massarolo vai dizer que ele queria comprar um campo, ele queria comprar um espaço, e na cabeça de Judas, esse espaço seria um lugar onde ele iria viver, esse espaço seria um lugar onde ele iria provar os deleites, esse campo seria um lugar onde ele teria vida, onde ele iria provar das suas maravilhas, aonde ele iria se fartar. Por isso sempre ele estava tão preocupado com o dinheiro. Quando as irmãs de Lázaro, Maria, Madalena e qual era o nome da outra irmã mesmo que eu esqueci? Alguém pode me dizer o nome da outra irmã? Lázaro tinha 2 irmãs. Vocês estão notando que eu estou esquecendo muito hoje, né? Marta e Maria, né? Eu estou esquecendo muito hoje, que eu quero saber se... Marta e Maria, e uma dessas irmãs, qual irmã mesmo que escolheu a melhor parte? Qual foi a irmã? Foi Marta ou foi Maria? Maria escolheu a melhor parte. Qual era a parte? Ela pegou um perfume que custava 500 denários, que era o salário de um ano de um trabalhador, uma pessoa um ano inteiro recebendo um salário mínimo, e ela pegou esse vaso de alabastro e quebrou os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, porque o cabelo é a parte mais emocional da mulher, né? O cabelo é a parte mais emocional da mulher. A mulher, irmão, pode estar com roupa velha, a mulher pode estar sem maquiagem, mas o cabelo tem que estar penteado, o cabelo tem que estar no creme, o cabelo tem que estar escovado. Se o cabelo estiver bonito, a roupa pode ser do ano passado, a mulher se sente linda. O negócio é o cabelo, e mexe o cabelo para cá, e mexe o cabelo para lá, porque é a parte mais essencial da mulher. E o que Maria fez? Com os seus cabelos,
ela enxugou o pé do mestre. E Judas, ele estava tão preocupado em comprar o seu campo, em comprar a sua hortinha, em comprar a sua fazendinha, em comprar o seu sítiozinho, lá no interior de Campo Grande, que ele falou: mulher, pelo amor de Deus, não quebra esse vaso de alabastro não, me dá aqui, me dá como oferta, deixa aqui comigo, porque a preocupação dele não era a adoração, não era a entrega, a preocupação dele era o dinheiro. Então ele sempre se preocupou com o dinheiro, e quando ele se associa a Jesus, ele entendia que Israel estava dominada pelo Império Romano, mas agora nós temos um rei que pode se tornar um imperador, e agora pode acontecer uma subversão. Nós podemos virar esse jogo, nós podemos virar esse tabuleiro, e nós podemos dominar esse território. Então deixa eu ir para a marcha com esse rei, deixa eu ir para a guerra com esse rei, porque a qualquer momento nós vamos dominar politicamente esse negócio. Então ele foi para a guerra, mas ele foi vendo que durante a caminhada com Jesus, nem sempre você vai ganhar. Nós que temos esse negócio de vitória todo dia, de nadar na bênção, de mergulhar no milagre, e todo dia glória, e eu vou vencer, triunfante eu sou, derrotado é o diabo. E aí, derrotado é o diabo mesmo, tá, irmão? Derrotado é o diabo, mas nem todo dia nós vamos vencer. Tem dia que você vai sair e a moto vai quebrar, tem dia que você vai sair e o carro vai quebrar, tem dia que você vai tentar fechar a porta e vai quebrar a maçaneta. Tem dia que nada vai dar certo, mas na pedagogia do reino, Deus está te ensinando alguma coisa. E Deus estava ensinando isso para os seus discípulos. No evangelho, é perdendo é que se ganha. Se te baterem um lado da face, vira também o outro lado. Isso não fala sobre você dar a sua face para alguém te dar um soco, agredir o templo do Espírito. Isso fala sobre a capacidade de saber perder, sobre a capacidade de abrir mão, sobre a capacidade de não entrar em guerras que não valem a pena. Tendo uma coisa, existem coisas que não valem a sua saúde mental. Você está entrando em conflito que não vale a tua paz, que não vai mudar a sua vida, que você ganha mais ficando calado. Para que essa guerra? Para tirar seu sono, para fazer subir a sua pressão, para você fazer você não provar daquela janta maravilhosa que já está preparado para você, ou que não está, ou que ainda vai ser. Então existem guerras que não valem a pena serem enfrentadas. Então Deus está também te ensinando que perdendo é que se ganha. Estava ensinando um evangelho paradoxal, que nem todo dia é dia de vitória, que nem todo dia é dia de milagre, que nem todo dia é dia de cura, mas todos os dias o Senhor está conosco. Aleluia! E a promessa dele sempre vai ser paz, e a promessa dele sempre vai ser ausência de medo. Primeiro, paz. Você pode estar na guerra, mas você tem paz. A promessa de Deus é paz. Se está te faltando paz, dobra o teu joelho, porque Deus vai te dar paz. Em paz deitarei e dormirei, porque somente tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Essa é a primeira promessa. E a segunda promessa é a ausência de medo. Ainda que eu ande pelo vale que exale sombra e morte, eu não temerei. A promessa de Deus não é a ausência de perigo, não é a ausência de perigos de sombra, não é a ausência de perigos de morte, mas a promessa de Deus é a ausência de medo. Por quê? Porque medo é fé ao contrário, pastor PC. Quando nós temos medo, nós somos vítimas dos nossos próprios medos. O medo atrai. O maior medo que Pedro tinha era de trair Jesus. Ele não era o escolhido por Satanás para trair Jesus. Nem sequer talvez seria o alvo do diabo, mas ele é o primeiro a declarar: Senhor, acaso sou eu que vou te trair? O medo era tão grande, era tão intenso, que ele teve que externar: Senhor, acaso sou eu que vou te trair? Jesus não disse nada disso. Tu dizes. Pedro
Pedro traiu, mas no final ele acabou traindo, porque o medo atrai, medo é fé ao contrário. Então a promessa de Deus não é ausência de perigo, não é ausência de dificuldade, não é ausência de problema, mas é ausência de medo. Ainda que eu ande por perigos que exalem sombra e morte, ainda assim eu não temerei, porque podemos perder, podemos ganhar, a vida sempre vai ser estática, mas nós temos certeza de uma coisa: Jesus está conosco, e se Jesus está conosco, Cristo conosco, já nos basta, independentemente da circunstância. Mas Judas não sabia ver as coisas dessa forma. Ele queria o evangelho do lucro, ele queria o evangelho do ganho, ele queria o evangelho do poder, ele queria o evangelho das finanças, e vendo que não ganharia ou ganharia nenhum recurso mais com aquilo ali, eu vou vender Jesus, eu vou vender Jesus por qualquer 50 centavos, eu vou vender Jesus, eu vou vender Jesus por qualquer 25 centavos, não, eu vou vender Jesus pelo preço de um escravo. Diz Êxodo capítulo de número 21, versículo de número 32, que o preço de um escravo era 30 moedas de prata. Já era um preço que estava defasado, desde lá dos dias de Moisés. 30 moedas de prata, não valia absolutamente nada. Foi por esse valor que Judas vendeu Jesus. E quantas vezes nós estamos vendendo Jesus? Nós estamos vendendo Jesus por 5 minutos de prazer. Nós estamos vendendo de Jesus por um pensamento que não combatemos esse pensamento com o pensamento santo. Nós estamos vendendo Jesus como deixamos de fazer a vontade de Deus e nós fazemos a nossa vontade. Nós estamos vendendo Jesus quando buscamos o nosso conforto e não buscamos a vontade de Deus. Nós estamos vendendo Jesus quando perdemos a fé na comunhão e na coinonia. Nós estamos vendendo Jesus quando não honramos o nosso pai e a nossa mãe. Nós estamos vendendo Jesus quando pensamos em recuar, e a todo momento estamos vendendo a Jesus. Mas eu quero dizer que ainda dá tempo, porque você não está no percurso da traição, você está no percurso que está te levando até Jesus. Ele está no Vale das Oliveiras, no Vale do Zeitume. Ele está ensinando, porque na Bíblia Jesus mais ensinou do que pregou. E a decisão de trair é sua, porque o beijo pode ser uma relação de amor, uma relação de amizade, uma relação de compaixão, mas também pode revelar a traição. E a traição fala mais do traidor do que daquele que foi traído, fala mais daquele que feriu do que daquele que foi ferido. Mas no percurso, indo em relação a Jesus, indo em direção a Jesus, melhor dizendo, você pode decidir se você vai vender, se você vai trair, se o seu beijo vai ser um ósculo santo, vai ser um cumprimento de paz, ou vai ser um beijo de traição, ou vai ser uma facada. Você pode decidir por isso. Você ainda pode escolher a melhor parte, porque você ainda está no percurso dessa trajetória. E ele foi andando, e a Bíblia diz que estavam ali os soldados de Anás e Caifás. Eles estavam ali porque eles não conseguiam perceber quem era Jesus, porque Jesus não tinha esterofilácios de poder, ele não tinha uma cadeira maior do que a de todo mundo, um trono, né? Às vezes você chega na igreja, está lá aquela montoeira de homem sentado em cima do púlpito e tem um trono lá na frente. Você sabe que aquele trono é de alguém que era diferente. Está todo mundo sentado ali e você sabe que o rei ali tem uma roupa diferente, tem um estereótipo diferente. Jesus não, ele se vestia igual todo mundo, ele falava igual todo mundo, ele estava no meio da plebe. Então, aos olhos nus, não dava para perceber quem era Jesus, precisava de um sinal. E Judas falou assim: me passa o preço do escravo para cá, porque nessa tarde eu vou estar com o mestre. Era uma tarde de quinta-feira, nessa tarde eu vou estar com o mestre, e eu vou dar um ósculo santo, um cumprimento, uma paz do Senhor, um beijo no rosto, costume judaico. E nesse que eu der o ósculo santo, esse é o Jesus o Cristo.
E assim ele fez, irmãos, sem um pingo de compaixão, sem um pingo de fé, sem um pingo de coinonia. Sabe por quê? O seu coração não estava em Cristo, o seu coração estava no dinheiro, o seu coração estava no campo que ele queria comprar, o seu coração estava nas moedas. Ele não estava olhando para Cristo, ele estava olhando para o ganho material, e vendo que não iria usufruir de absolutamente mais nada daquilo ali, vendeu Jesus por qualquer moeda, por qualquer valor, por esse preço efêmero. E a Bíblia diz que naquele momento ali, que ele beija o rosto, os soldados de Anás e Caifás, os soldados do sacerdócio, do sumo sacerdócio, lançam a mão de Jesus. E Pedro estava ali, irmãos, e a Bíblia diz que Pedro era um zelote. E quando um dos soldados lança a mão de Jesus, a Bíblia diz que Pedro lança a mão da faca, lança a mão da espada, e ele corta a orelha de um soldado. Você lembra o nome desse soldado? Porque eu esqueci. Ô glória, está afiado. Soldado chamado Malco, irmãos. Só que esse Malco, ele era candidato ao sacerdócio. O sacerdote não podia ser defeito, não podia ter defeito, não podia ser corcunda igual o pastor Anderson, não podia ser orelhudo igual o Vitinho, não podia ser cabeçudo igual o pastor Alberto, não podia ser careca igual o Nikita, não podia ter defeito, irmãos. Ele tinha que ser perfeito, e ele era candidato ao sacerdócio. Aí o que Pedro faz? Pedro corta a orelha de Malco. A orelha cai no chão. Ali não estava caindo só uma orelha, irmão, não era o cabelo que caiu, nem a postura que caiu, nem a cabeça que cresceu. Ali estava sendo destruído um sonho, irmãos. O sonho estava sendo destruído. Jesus olhou para Malco, porque Jesus conhecia a história de Malco. Se tem alguém aqui que conhece a tua história, é Jesus. Se tem alguém aqui que conhece a tua dor, que conhece o teu sofrimento, porque os homens podem te julgar, mas o Senhor não te julga. Se tem alguém aqui que sabe quem é você por dentro e por fora, é Cristo. E ele conhecia a história de Malco. Naquele dia era o dia de Malco, porque naquele dia ele não estava diante de Anás, ele não estava diante de Caifás, ele não estava diante de Pôncio Pilatos, ele não estava diante de César. Naquele dia ele não estava diante de Herodes. Naquele dia ele estava diante do fazedor de sonhos, ele estava diante do construtor de sonhos, do arquiteto dos sonhos. Jesus pegou a orelha de Malco, colocou no lugar novamente, e sabe o que Jesus estava dizendo para Malco? A tua história ainda não terminou, e você ainda vai viver os melhores dias da sua vida, os melhores dias da sua história. Levanta a sua mão direita, que é a sua mão mais forte. Se a sua mão esquerda for a sua mão mais forte, levanta a esquerda, mas levanta a direita, que é a sua mão mais forte, unanimamente falando. Levanta a direita, porque eu quero profetizar nesta noite. Você ainda vai viver a melhor parte da sua história. Não importa se pessoas atravessaram a sua vida e tentaram destruir a sua vida, como tentaram destruir a minha, como tentaram aniquilar a minha história, como tentaram me parar. Talvez aconteceu muito pior com você, mas eu vim como profeta nessa noite para te dizer que o construtor de sonhos está aqui, e ele está colocando a sua história no local e no lugar novamente. O melhor momento da sua vida você ainda não viveu. O melhor momento da sua vida você ainda vai viver. Você pode aplaudir o Senhor por esse fenômeno, por essa palavra, e misturar isso com glória, aleluia, nessa noite. Oh, aleluia. E levam Jesus, irmãos, e Jesus corre para o julgamento na casa de Anás e Caifás, e julgam Jesus à reveria. E eu não posso me ater a essa história, eu não vou conseguir me ater nem a Atos capítulo 1, mas eu vou me ater à introdução dessa mensagem para tentar terminar nesses 8 minutos que me restam. A Bíblia diz, irmãos, que o pior dessa história é quando Judas cai em si, quando ele cai diante dos seus pensamentos, diante da razão, e ele vê que vendeu Jesus por 30 moedas de prata.
e aquele dinheiro dava nojo de olhar, e aquele dinheiro causava repulsa em Judas, e ele tenta devolver o dinheiro para aqueles que compraram a delação dele. E aqueles que compraram a delação dele, que eram os sacerdotes, não queriam o dinheiro, sabe por quê? Era dinheiro de sangue. O diabo faz assim, irmão, ele te coloca numa situação, aleluia, ele apresenta aquela situação, depois que ele te deixa no zero, ele sai e nem o macumbeiro quer falar com você, meu amigo. Você está tão carregado que o camarada que serve o diabo não quer passar perto de você. Eu dei aula um tempo e na escola municipal de ensino religioso, e eles vão falar lá para você: meu amigo, tu está muito carregado, vai tomar lá um banhozinho de ebó, um banhozinho de ervas finas, pega uma espada de São Jorge, coloca atrás da porta, tem uma coisa errada com você, nem um macumbeiro vai querer andar com você. Foi isso que aconteceu aqui. Nem os sacerdotes, não, a gente quer esse dinheiro não, meu amigo. E some que esse dinheiro daqui, esse dinheiro é dinheiro de sangue, isso é maldição. Ele foi e tacou o dinheiro dentro do templo, e ele é movido pelo remorso, e remorso é diferente de arrependimento, porque o remorso é a porta de uma estrada que te conduz à morte. O remorso é tão difícil que você é milionário, fica rico, quer se atirar do quinto andar. O remorso traz tanta culpabilidade que você quer se atirar de algum viaduto aí em Campo Grande, que você quer se jogar na linha do trem. O remorso, ele te leva para caminhos de morte. É um peso imenso que você vai trazendo as narrativas e vai trazendo a culpabilidade, porque eu quero te dizer uma coisa: não existe nada bom em você. Você é uma pessoa que, se morrer em 24 horas, você está fedendo. Não precisa nem morrer para feder. Tem gente que 2 horas, se não passar o desodorantezinho, já está fedendo, irmão, porque a carne é podre, irmãos. Que dirá a alma, irmãos? Que dirá a alma? Então, não existe nada bom em nós. Então ele sentiu remorso. O remorso é a porta que te leva para o caminho de morte. O remorso é a porta que te leva na direção errada. Se ele tivesse se arrependido, o caminho não seria para a forca, o caminho seria para a cruz, porque o remorso te leva para a forca, mas o arrependimento te leva para a cruz, te leva para a direção certa. E Judas foi na direção errada porque não se arrependeu, porque sentiu remorso. E agora ele estava no campo, um campo que ele tanto roubou, que ele tanto defraudou, e ele conseguiu o campo. E agora o campo, que seria um lugar de vida, que seria um lugar de prosperidade, um lugar de alegria, um lugar que ele batalhou tanto para ter, agora seria um cenário de morte. E aquele campo, ele seria conhecido e reconhecido como campo de sangue, a partir daquele dia. E ele foi, amarrou a corda e se enforcou, porque ele não aguentava viver com as suas atitudes diabólicas, com as suas atitudes terríveis. Mas nós também não somos diferentes de Judas, irmãos, porque se olharmos para o nosso eu, nós não conseguimos viver com as nossas atitudes terríveis. Por isso nós precisamos depositar todas as nossas atitudes no altar. A partir dessa traição, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Agora rapidamente abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, onde nós lemos: em Atos a igreja formatada, os discípulos começam a pregar, acreditam na ressurreição,
dão a culpabilidade da morte de Jesus aos judeus, acusam realmente: vocês mataram o Cristo, o sistema judaico de vocês é falido. E Jesus estava ali, irmãos, 1 semana, 2 semanas, 10 dias, 15 dias, 30 dias. A Bíblia diz que após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. A este também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Então Jesus, após a sua ressurreição, ele ainda ficou 40 dias com a sua igreja, ensinando, pregando. Judas não estava ali, mas os adeptos de Judas estavam ali, aqueles que haviam recebido a semente do mal. E aí, mestre, esse governo aí, e esse sistema, o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, o Senhor não vai vencer esse sistema não? O Senhor não vai vencer esse governo não? Esse sistema não vai cair não? Esse sistema tem que cair, porque o Senhor ressuscitou, e o material tem que ser resolvido com o material. O físico tem que ser resolvido com o físico. Eu também pensava assim, irmão. Eu também era assim. Eu pensava desse jeito. Talvez não tenha ninguém aqui que estudou teologia mais do que eu, irmão. Se botar na parede não cabe diploma e certificado. Eu pensava desse jeito. Eu achava, irmão, que Jesus tinha que nascer, que fazer dentro da minha racionalidade. É desde 12 anos estudando as Sagradas Escrituras, irmão. É muito tempo. Então eu pensava: Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assado, porque racionalidade se combate com racionalidade, físico se combate com físico, material se combate com material. Era assim também que eles pensavam. Aí o versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Senhor, o Senhor não vai restaurar o reino de Israel não? A gente vai ficar aqui sendo escorraçado como um reino vassalo pelo Império Romano? A gente vai ficar aqui sendo humilhado? O Senhor não vai estabelecer esse reino não? Jesus: opa, peraí. Não importa se o Lula está no poder, não importa se o menino lá, o Bolsonaro lá, recebeu 60 milhões, né? Era 134 milhões lá do Volcário para fazer o filme, então você não tem nem mais direita e nem esquerda, você não consegue confiar. Não tem problema, não importa. Você não tem que combater isso com armas físicas não. Eu estou falando porque o cenário aqui era político, de cenário político. Aí Jesus vai dizer assim, olha o que Jesus disse: mas recebereis poder, que há de descer sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. Como Jesus falou que tinha que combater o sistema político, o conceito humano, o conceito material, Jesus não falou assim: não, vai lá e briga, vai lá, entra em confusão, monta essa ciência, faz desse jeito, faz daquele jeito. Não, Jesus falou assim: recebereis poder. Pilatos está no poder, mas vocês têm um poder maior. César está no poder, mas vocês têm um poder maior. Roma está no poder, mas vocês têm um poder maior. E Jesus estava ensinando que o físico não se combate com o físico. Jesus estava ensinando que o físico se combate com o espiritual. Porque até para você encontrar uma ideia física para combater o físico, o Senhor precisa iluminar a sua mente. O Senhor precisa te revelar, te mostrar o caminho e usar o dado palpável como ferramenta para vencer essa guerra. Você recebe essa palavra nessa noite? Essa palavra inteligente, porque a nossa fé é uma fé que pensa e a nossa razão é uma razão que crê. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.